gente, tudo bem? Estaremos fazendo a correção das nossas atividades passadas nessa semana, dia 2 de março, né? Foi uma atividade passando no dia 22 de fevereiro e iremos fazer a correção, né? Rapidamente aqui nós iremos aproveitar o tempo para que o vídeo não fique longo. Na semana passada nós passamos essa atividade, que é a da segunda semana, né? Matemática, professora Décio Júnior, dia 23 de fevereiro a 2 de março, com o título Conjunto dos Números Racionais. O conjunto dos números racionais, gente, nada mais é do que um conjunto mais amplo que abrange os números naturais e os números inteiros. E se você perguntar o que é exatamente, professor, o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais, pessoal, nada mais é do que o resultado, são os números que vêm do resultado da divisão de um número inteiro por outro, certo? Então, quando se descobriram os números naturais, que são os que nós conhecemos, né? Essa da sequência de 0 até 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e nessa sequência de números positivos, a gente forma todos os números que existem, né? O que a gente conhece pelos números naturais são esses aí, através dessa escala. Depois, com o passar dos anos, a ciência se multiplicando, os cientistas se desenvolvendo, né? Os matemáticos estudando cada vez mais, descobriram que tinha também os números negativos, aqueles números que ficam abaixo de zero, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, e todos os números que formam essa sequência aí, que eles chamaram de números inteiros, que são os números que estão abaixo da escala de zero, né? E formam os números negativos. Esses números que a gente usa para medir a temperatura, né? Por exemplo, você diz assim, eu estou com 20 graus na temperatura aqui local, 20 graus Celsius, né? Quando você vai para outro lugar, lá nas geleiras da Antártica, né? Aí tem lá menos 20 graus abaixo de zero, ou menos 20 graus só, né? Ou 20 graus abaixo de zero, ou menos 20 graus. Esse menos 20 graus aí indica um tipo de número inteiro, né? Que é um número negativo. Todos os números negativos que nós usamos para medir temperatura, para medir altitude, latitude, longitude, o saldo do banco, né? Às vezes o banco você tem lá o saldo positivo ou o saldo negativo. As contas da prefeitura está positiva ou está negativa, né? A sua nota está vermelha, está abaixo de 5, né? Abaixo de 6. Então, os números negativos abrangem o conjunto dos números inteiros. Mas aí, pessoal, foram se desenvolvendo cada vez mais na matemática, né? Os cientistas, e aí descobriram que existia um conjunto dos números racionais, que é o que nós iremos estudar aqui. E os conjuntos dos números racionais são os números que resultam da divisão de um número inteiro por outro. Quando você pega o número 4, por exemplo, e divide por 2, você obtém o 2, né? Esse número 2, ele é um número racional, porque ele foi o resultado da divisão de 4 por 2. Se eu pego o número 6, que é um número positivo, um número natural, e divido por 3, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então esse número 2 aí é um número racional, porque ele veio do resultado da divisão de 6 por 3, entendeu? Aí eu pego menos 4 dividido por 2, o menos 4 dividido por 2 vai ser menos 2. E esse menos 2 vai ser um número inteiro e um número racional, que é o resultado da divisão de número inteiro menos 4 pelo número natural 2. Entendeu, gente? Então é isso que funciona. No texto de vocês aqui, no capítulo 1, página 12 do livro, tem esse pequeno texto, vocês fizeram aí uma leitura, né? Eu acredito que vocês fizeram essa leitura. Alguns da turma de vocês fizeram as respostas, né? Colocaram as respostas a esse texto, que aqui, na verdade, gente, é uma contextualização do que vem a ser os números racionais, né? Os números racionais estão tão presentes na nossa vida que a gente usa diariamente. A educação financeira é um tema importante para ser pensado em qualquer idade. É importante saber lidar com a quantidade excessiva de propagandas que oferecem produtos e serviços. Em geral, aqui vai mostrar que a presença dos números racionais na nossa vida é muito grande. A gente usa muita coisa, muitas compras a gente faz, né, usando o parcelado sem juro, o parcelado com juro, pagamento à vista, né?
quando você vai no mercado, você comprar uma coisa usando sempre números racionais, é 1,99, é 2,45, é 3,50, né? O que seriam esses números? Esses números que a gente usa nas moedas, né? No ato de comprar uma coisa, é um número racional. Quanto é esse pão aqui? É 1,25, ó, R$1,25. Esse 25 aí que você colocou, que são centavos, é um número racional, né? Agora, só que ele está no formato de número decimal, né? Números decimais são os números que possuem vírgula, né? Estão divididos em casas decimais. Aqui teve uma pergunta, o que significa equilíbrio financeiro. Então, com base no que você leu e com base na alguma pergunta que você quiser fazer para alguém da sua família, você pergunta: mãe, o que seria um equilíbrio financeiro? O que é ter equilíbrio financeiro? O que é você equilibrar suas contas, né? Pagar as coisas à vista ou a prazo, sem juros ou com juros, para evitar que fique na pendência no final do mês, né? Então, isso requer uma análise, vocês estariam discutindo isso aqui. Eu não pedi esse texto, mas para quem respondeu, parabéns, né? Eu acho que se tem algumas perguntas aqui na questão, é para responder. Então, gente, nós temos aqui a 2. Qual é a diferença entre comprar algo à vista e comprar a prazo? Aqui nós temos, né? Comprar à vista significa fazer o pagamento do valor integral ou com desconto no ato da compra. E o comprar a prazo significa pagar o valor em parcelas. E, geralmente essas parcelas são com juros, né? Você sabe o que é um juro? Você sabe explicar como funciona um juro? Então, isso seria uma resposta pessoal. Não vou dar uma resposta agora pronta para você, porque esse assunto nós iremos ver mais na frente, com mais detalhes. Mas aí, de qualquer forma, gente, juro é uma taxa, um valor que se acrescenta a uma parcela de uma compra, né? Para que se obtenha um outro resultado no final. Então, se você não pode comprar um celular, por exemplo, custando R$1.000, você não tem dinheiro para dar R$1.000, né? À vista nesse celular, você vai negociar com o vendedor para que você pague esse celular e no final você paga, no caso, em parcelas mais baratas, né? Eu quero pagar pagando R$200 por mês, 5 vezes 200. Aí ele vai colocar, ok, em vez de colocar 5 de 200, que daria R$1.000, ele vai colocar 5 parcelas de 230, 220, para que no final você pague um valor a mais, né? Então, em vez de você pagar os R$1.000, daqui 5 meses você vai estar pagando o valor de R$1.100, R$1.200, né? Esse é o valor que você acrescentaria, seria o juro acrescentado no valor do produto. Na página 13 aqui, gente, aparece essa imagem, né? Umas placas aí usando essa numeração 10%, né? Vou passar bem rápido aqui para vocês olharem direitinho na atividade de vocês. Finalmente ele chegou, o produto da moda, aí tem um homem aqui olhando, pensando, né? Vou comprar esse produto aqui em 10 vezes de R$25. Será que vai compensar, né? Essa moça que está olhando alguma coisa na vitrine, essa outra já saiu da loja de sapatos, né? Com a bolsa aqui, com certeza comprou um sapato, tem um carrinho aqui, beleza? Aí vem aqui o conjunto dos números racionais, tem essa leitura e o texto que eu vou mostrar, o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês aí, a sequência, vai explicar isso aqui. Porque, gente, nesse outro quadro nós temos aqui, Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas, R$1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juros. Nós temos aqui os números 40, nós temos o número em real aqui em forma também racional, né? 1.133,99, né? E nós temos esse número 5 vezes, né? Que seria agora 5. E nesse outro quadrinho nós temos Paula está no 8º ano, né? Em sua classe há 30 alunos. As meninas correspondem a 2/3, olha o número fracionário aqui, uma fração, né? 2/3 da turma. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Olha, 20% aqui, correspondendo aos números de porcentagem aqui, né? Então, nas situações apresentadas, nós temos diversos números: 3, 2018, -3, 40, 1.133,99, 5, 8, 30, 2/3 e 20%. Todos esses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Os números racionais podem ser positivos ou negativos. Aí nós temos aqui um detalhe que vocês podem ler depois.
no caderno de vocês, no livro de vocês, e aqui nós temos uma reta. Essa reta aqui, gente, eu quero mostrar o seguinte, que todo número racional ele vai estar também localizado numa reta numérica. Acontece que, para você localizá-lo, você precisa fazer a divisão. No caso, nós temos aqui, representar na reta numérica o número racional mais 1/4, né? Sabemos que o número mais 1/4 está localizado entre os números inteiros 0 e 1. Então, vamos dividir o segmento AB, né, 0 e 1 aqui, AB, que vai de 0 até 1, em 4 partes iguais, e considerar uma dessas partes a partir do ponto A para a direita. Para você saber onde está o número 1/4, você divide, né? Ele estaria entre 0 e 1, porque ao dividir 1 pelo 4, basta você fazer a divisão de 1 por 4. Ah, professor, eu não sei fazer a divisão, a continha mesmo no lápis, né? Como faz de 1 dividido por 4. Infelizmente, você vai ter que aprender a fazer essas contas de divisão, né? Isso na escola, quando a gente estiver próximo. Mas na calculadora, rapidamente, se você colocar 1 dividido por 4, você vai encontrar o valor de 0,25. 0,25 fica onde? 0 e 1, né? Se você colocar na metade de 1 aqui, seria aqui 0,5 aqui, né? A metade de 1 é 0,5, então seria nessa parte da reta. Então 0,25 seria a metade de 0,5. Esse aqui, né? Então, para você achar o ponto correto do número, basta você dividir. Ao dividir, no caso, 1 por 4, acha 0,25, que é justamente nessa parte aqui da reta. Ok, gente? Essa parte, ele apresentou no livro aqui a forma mais complexa, né, de você encontrar o resultado, mas o mais simples é o seguinte: para você localizar qualquer número desses que sejam em forma de fração, que é um número racional, para você localizar na reta, basta dividi-lo, né, assim como eu fiz no primeiro. 1 dividido por 4 é 0,25, positivo, né? Então fica entre o 0 e 1, 0,25 fica aqui entre o 0 e o 1, né? Entre o 0 e o 1 nós temos o meio, né? Entre o 1 e o 2 nós temos o 1,5, não é isso? Então, a metade de cada um deles aqui, no caso, se eu dividir esse segmento aqui, se eu dividir em 4 partes, ficaria 0,25, meio, 0,75 e 1, né? Igual a gente faz na prova. Então, esse 1/4 aqui equivaleria a esse 1/4 do segmento AB, né? O segmento AB aqui. Nesse 2 aqui, eu também faria dessa forma, porque aqui no livro você vê que eles pedem esse número menos 11 terços na forma mista, que é esse aqui. E é um pouco complicado você trabalhar com ele, mas eu aconselho você pegar, se você quer localizar esse número na reta numérica, basta você dividir o 11 por 3. Na conta aqui, rapidamente, se você pegar o 11 dividir por 3, vai ser igual ao número 3,6. E o 3,6 ficaria onde? Como aqui nós temos um número negativo, menos, né? Ele é menos e negativo, então vai ficar do lado de cá, né? Tem um 0 aqui, tá entre esses números. Então 3,6 está entre 3 e 4, não é isso? Assim como nós aqui nessa reta do lado de cá, né? Os números positivos fossem entre 1 e 2, né? 2 e 3 ou 3 e 4. Aqui no caso, são os números negativos, nós temos que vir para cá. Então, 3, menos 3, menos 4. 3,6 está entre 3 e 4. Então, 3,6 ficaria mais ou menos aqui na metade, né? 3,5 seria no meio, um pouco mais para frente, 3,6. Só que aí eles fizeram a forma mista, que também é meio complicado de você representar aqui. Comparação de números racionais. Eu também sempre faço o seguinte: para você saber se o número racional é maior ou menor, basta você fazer a divisão e converter todos eles em números decimais, né? São números decimais, são esses números que têm a vírgula, né? Então, menos 4,6, ele é menor ou é maior que 7,8? Por ser negativo, ele vai ser menor que esse número positivo, né? Então, menos 4,6 é menor que 7,8. Esse menos 1 terço é menor do que 13, por quê? Primeiro, por ele ser negativo aqui já é menor, né? Esse aqui também, por ser negativo, menos 1/5 é menor que esse aqui que é positivo. Aqui está dizendo que todo número racional negativo é menor que 0. Então, todo número que tiver negativo aqui, claramente, né, será menor que os números positivos, né? Então, veja que menos 4,6 é negativo, então é menor que 7,8. Menos 1 terço, de cara, já sei que é menor que 13. E menos 1/5, de cara, eu vejo que é menor que 3/4, porque 3/4 está positivo.
né? E aqui tem um sinal negativo. E nessa comparação, o que está dizendo? Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos sempre observar as numerações entre menos 1/4 e menos 0,2. O que tem menor módulo, esse aqui, 0,2, ele vai ser maior que o que tem o maior módulo, que esse aqui. O que é módulo? Módulo seria olhar para o número desconsiderando o valor, se é positivo ou negativo. Se você tem aqui menos 1/4, qual seria o módulo de menos 1/4? Apenas 1/4, ou 1,4. A mesma coisa que nós temos menos 0,2. Qual seria o módulo? Aí, ó, tá vendo? Aqui na frente. Menos 1/4, o módulo dele seria 1,4. E menos 0,2, o módulo dele seria 0,2. Apenas, né? Então, se esse aqui é menor que esse aqui, logo, esse aqui vai ser maior na reta numérica. Nós temos aqui essa representação. Vocês dão uma pausa aí que faz a comparação. Aí eu pedi para vocês entrarem nesse site, acessem os links, né? Veja essa explicação do site, toda a matéria, veja o exercício resolvido aqui no site Saber Matemática e assista a videoaula do YouTube, que é muito interessante essa aula aqui. E depois eu passei um exercício bem simples que eu vou dizer para vocês agora. Identifique nas alternativas abaixo quais os números racionais e os que não são. Racionais são todos aqueles números que têm um formato de fração, têm um formato de números decimais, têm um formato de números naturais, né? Nós temos aqui 3 sobre 1, 3 sobre 1, né? Então aqui ele é um número racional. Esse aqui, 7 meios, racional, beleza? Esse 8 meios também é racional. Raiz quadrada de 19. Esse aqui é o único que não é racional, entendeu? Esse aqui é irracional. Mas porque ele é racional, nós iremos ver isso aí no próximo conteúdo. Quais são os números irracionais? Aqui, 21 sétimos é racional. Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. Todo número natural é inteiro. Então, todo número natural é verdadeiro? Certo, verdade. Todo número inteiro é natural? Falso. Vamos voltar aqui. Todo número natural é inteiro? Olha só, gente. Todo número natural que nós temos, ele é inteiro sim. Né? Todos os números que são naturais são positivos. Eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Mas agora, todo número inteiro é natural? É falso. Porque existe no conjunto dos números inteiros os números negativos. E os números negativos não é natural. Né? Todo número inteiro é racional? Verdade. Todo número irracional é racional? Falso. Todo número inteiro é real? Verdadeiro. Esse número real que nós iremos ver possivelmente ainda no 9º ano, 8º, 9º ano. Todo número é real? Verdadeiro. Nós temos aqui agora, dados esses números aqui, quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? O conjunto pertence ao conjunto dos números naturais seria o 0, 144, 25, só. Né? Somente esses números aqui pertencem ao conjunto dos naturais. Aí nós temos quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros. Os inteiros vão incluir esses aqui, pertencem ao conjunto dos números inteiros, né? Você vai repetir esses aqui, e também os números que estão negativos, né? Esse menos 144, vai colocar aqui. O menos 25, você também vai colocar aqui. Só são os que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Agora nós temos quais desses números pertencem ao conjunto dos números racionais. Racionais são esses que tem aqui em forma de fração, esses que são aqui decimais, né? 2,45, o 0,45. Nós temos também o número menos 2, menos 2,45. Nós temos também o número 1/4, né? 1/4, que é um número também. E temos esse menos 1/4 também. Menos 1/4. Esse menos 1/4 ele vai ser considerado um número, uma fração, só que é um número racional negativo. Qual desses números pertence ao conjunto dos números irracionais? Os números irracionais são esses aqui, gente. Só o 0, esse raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 7. Vamos colocar também, gente, nesse caso aqui, nessa sequência, só temos esses menos raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7, esse aqui, que são os que pertencem ao conjunto dos números irracionais. Por que irracionais? Irracionais porque eles têm uma lógica diferente, né? Ele tem uma sequência numérica
ali no seu formato, né? Quando você tira a raiz quadrada de 7, forma uma dízima periódica. Não é exatamente uma dízima periódica, forma assim, um número com uma sequência de... Olha só, se você colocar a raiz quadrada de 7, olha o número que daria. Daria esse número aqui grande. 2,6457, olha o tanto número. Esse número aqui, ele é irracional, ok? Porque ele não obedece uma lógica finita. Ele vai aqui, ó. É porque na calculadora parou aqui, mas ele iria até mais na frente. É um número irracional. Ele segue uma sequência ilógica, né? Quais desses números pertencem ao conjunto dos números reais? Quais pertencem ao conjunto dos números reais? Todos eles, menos esse. Mas todos eles aqui pertencem ao conjunto dos números, menos esse aqui. Por que menos esse? Que é a resposta da letra F. Quais desses números não pertencem a nenhum dos conjuntos acima? Esse raiz quadrada de menos 7. Sabe por quê, gente? Porque não existe raiz quadrada de nenhum número negativo. Então, se eu colocar aqui, esse raiz quadrada de menos 7, ele é um número inexistente. Não se pode tirar uma raiz quadrada de um número negativo. Então, se eu colocar a raiz quadrada de menos 7, se colocar isso na calculadora, vai dar erro. Não tem essa resposta. Mas se você colocar o menos raiz quadrada de 7, tem a resposta. O menos está do lado de fora. Então é isso, gente. A correção foi essa. Eu sei que ficou um pouco longo o vídeo, ficou um pouco também complicado para entender certos detalhes, porque não é igual em sala de aula, né? Na sala de aula a gente iria voltando, revisando e colocando outros exemplos, né? Explicando melhor no quadro. Aqui é um pouco improvisado, eu não tenho muita prática, habilidade em vídeos, né? Mas aí, de qualquer forma, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Volte outras vezes o vídeo para vocês entenderem. Ok, gente? Um abraço, um beijo, até mais.